E aí, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um VidasCast, o podcast oficial do grupo Duas Vidas. Eu sou o Dr. Wesley Vieira. Eu sou o Dr. Alisson Ponte. E, Alisson, sobre o que a gente vai conversar hoje? Bom, a gente vai começar hoje um tema bem especial, que é a maternidade, né? A maternidade em si. E quais são as rotinas da maternidade, né? Para isso, a gente trouxe um convidado, enfermeiro, Dr. Daniel, o Daniel, o vulgo Dani, que ele vai falar para a gente sobre como é a visão do enfermeiro e da gestante durante a admissão, a entrada e toda a sua estadia dentro de uma maternidade obstétrica. O Daniel é um enfermeiro que tem bastante convivência, né, com essa rotina de maternidade. Então, se apresente um pouco para a gente, conte aí suas vivências. Olá a todos, gratidão pelo convite, né? Muito importante esse tema abordado para nossas gestantes e para nossas futuras puérperas, né? Sou Daniel, sou formado pelo UNINTA em 2017, sou enfermeiro obstetra, neonatologista e tenho GC Emergência também. Trabalho na maternidade da Santa Casa desde 2019, né? Então tem um longo período aí. 6 anos, né? Já 6 anos. E vamos trazer para vocês um pouco sobre nossa rotina de maternidade hoje. Perfeito. Então, nós vamos falar, e isso é uma dúvida muito corriqueira, né, das mulheres, especialmente quem nunca teve filho. Como é que vai ser quando eu chegar na maternidade? A gente vai falar sobre a maternidade, o processo de internamento na maternidade. Então, como é que vai ser quando eu chegar? Como é que eu vou ser triada? Como é que vai ser o atendimento? Como é que vai ser o internamento em si, as propostas de parto, se vai ser parto normal, se vai ser parto cesariano, quais os exames que eu faço dentro da maternidade, né? Para mulheres que nunca tiveram filhos, isso gera uma certa angústia, né, Daniel? Sim. A gente consegue observar desse modo. Dani, como é que acontece, né, a chegada dessa paciente na maternidade? O paciente teve alguma intercorrência ou iniciou um quadro de dor, iniciou um trabalho de parto, ou perdeu líquido, está sangrando, qualquer que seja o sangramento, ela vai buscar, obviamente, a maternidade mais próxima, o serviço de atendimento médico mais próximo. E o que é que acontece quando ela chega ao hospital? Sim. Essa chegada na maternidade gera sempre uma grande expectativa, né? Principalmente em mães de primeira viagem, se podemos denominá-las assim. Ao chegar na maternidade, o paciente vai realizar o seu cadastro, né, uma vinculação junto ao hospital, e após isso vai ser encaminhada para o enfermeiro para realizar a triagem, né? Nessa triagem é verificado sinais vitais, como pressão arterial, glicemia de jejum capilar, temperatura, os batimentos cardiofetais e os batimentos da mãe também, né? Que são os BCFs. E após essa triagem é feita uma classificação de risco mediante tudo que foi colocado, exposto ali pela paciente. Né? Isso, mediante a gravidade. E após essa classificação de risco, a gente faz o encaminhamento da paciente para o atendimento com o médico obstetra, né? E se a mãe está, uma das queixas seja dor, né? Então, em um trabalho de parto, um pródromo de trabalho de parto, que é o trabalho de parto inicial, a gente faz também a verificação dessa dor, né? A gente vai fazer contar as dinâmicas uterinas. Se houverem dinâmicas uterinas, a gente faz um exame de toque, né? Que é para qualificar ali o nível de dilatação e o quanto está esse trabalho de parto, né? Perfeito. E tudo isso vai alterar, digamos assim, a classificação de risco da paciente. Perfeito. Então, o próprio enfermeiro, na chegada da paciente, ele pode examinar a paciente, sim, fazer o exame de toque vaginal. Isso é importante, sim, porque algumas mulheres não sabem, sim, né? Sim, enfermeiro obstetra é totalmente capacitado para a realização desse exame. Perfeito. E dependendo, assim, da classificação, né, Daniel? Porque, às vezes, a paciente ela pode achar que o atendimento ele é por ordem de chegada, né? Uhum. Mas você acabou de falar que tem um sistema de classificação. Então, sim, quer dizer que dependendo da classificação, ela pode passar na frente de outras, é assim? Isso. O atendimento inicial, que é a triagem, ela é feita por ordem de chegada. Porém, o enfermeiro, ao triar, vai fazer aquela classificação de risco, né? E vai do verde, amarelo, laranja e vermelho. Perfeito. Então, essas cores para a maternidade, né? Tem um azul também, mas o azul é via ambulatorial. Então, para uma maternidade, né, de grande porte, como Santa Casa, por exemplo, a gente faz essa classificação de risco de acordo com as queixas da paciente. Então, quando é vermelho, né, é uma alta prioridade, essas pacientes, vermelho ou laranja, pode vir a ganhar à frente daquelas outras pacientes, sim, né, que são verdes, né, amarelo. Isso. O atendimento vermelho é atendimento imediato, então ela não, sim, espera por nada. O laranja ele tem até 10 minutos, o amarelo 1 hora.
Seguimos. Perfeito. Sim, a gente estava falando, né, sobre a importância, né, da maternidade, assim, e a expectativa da paciente em relação à maternidade, né? Então, quando ela chega com toda aquela angústia, né? Aquele medo, ver outras gestantes, não sabe o que vai acontecer com o seu bebê, né? Assim que ela chega. Mas existe uma resolução, né, que até é lei, que toda gestante ela pode vir a conhecer a sua maternidade ainda gestante, né? Então, você que é gestante e quiser conhecer a maternidade onde você vai ter seu bebê, você pode ir lá na maternidade, se apresenta, diz que é gestante, apresenta-se para o enfermeiro e ele vai lhe apresentar, né? E todas o fluxograma da maternidade. Com certeza isso torna a gestante mais tranquilo. Isso, inclusive, é bem comum e tem municípios que, inclusive, incentivam, estimulam né? a isso, né? Durante o pré-natal, marca o momento para a paciente conhecer a maternidade dos seus hospitais mesmo de interior. Isso é bem comum. Sim, é bem legal e é um direito seu, gestante. Sim, importante. E, Daniel, outra pergunta, né? Quanto aos exames que a gestante tem que ter, que é muito importante quando ela chega lá na maternidade, o que é importante para a gestante colocar na sua bolsinha exames, algum outro material para ela chegar na maternidade e quais exames que ela vai fazer lá dentro da maternidade? O interessante mesmo é que todo gestante anda com a sua caderneta de gestante, né? Acontece muito de pacientes virem a Sobral para alguma visita e, por exemplo, estar no shopping fazendo compras e aí, de repente, começa a sentir dor, perde líquido e aí procura Santa Casa, né, que é o Hospital Porta Aberta de Sobral, e ao adentrar o hospital está sem a caderneta de gestante, né? Então, o ideal é que ela sempre ande com a caderneta de gestante, que na caderneta tem todas as informações. Lembrando que agora esse problema não vai mais existir, né? Nós temos o aplicativo Duas Vidas, então a gestante andar com o seu celular, sentir qualquer coisa, vai estar todos os seus dados lá no aplicativo. Duas Vidas chegou para revolucionar o mercado. Sim. Não deixe de baixar o aplicativo. E quais são os exames que são importantes, né, para ultrassons, maternidade? Principalmente a primeira e a última. Exames de sangue, né? Toda aquela rotina de sangue, os testes hemograma, rápidos, hemograma, anti-HIV 1 e 2, VDRL. Sim. E quais exames que é feito lá na maternidade quando a gestante é admitida? Pronto. Na admissão é feito os testes rápidos, o mesmo que é feito no postinho, né? Teste rápido para sífilis, hepatite A e B, A, B e C, HIV e os exames de sangue, a rotina de sangue, né? Que é hemograma, VDRL, e aí, se a depender da patologia, solicita mais exames, né? Uma rotina chegue, se o paciente chegou com alguma alteração de pressão. Acaba sendo de rotina também pedir aquele grupo sanguíneo, né? Tipo de sanguíneo, VDRL. Embora a paciente tenha feito no pré-natal, a gente sempre acha bom confirmar o grupo sanguíneo na maternidade, né? Para não deixar passar algum falso exame, né? Nem todos os exames são fidedignos. E a gente acaba aqui pedindo novamente também. Vez ou outra tem alguma divergência mesmo de São exames. 4 testes rápidos, então, né? Sim, hepatite B, C, VDRL e HIV. Então, todas as gestantes que são internadas, elas são submetidas a esses exames, correto, Daniel? Sim. E como é que né? Uma vez internada, imaginemos que a paciente foi internada, né? Como é que é o próximo passo? Ela vai ser direcionada para onde? Ela pode ficar ou não com o acompanhante? Como é geralmente que funciona esse segmento? O paciente passou pelo atendimento médico, o médico viu que ela vai precisar ficar internada, é feito um exame de cardiotocografia. Essas para gestações acima de 30 semanas. Perfeito. Abaixo de 30 semanas, então... Só explica para a nossa audiência, Daniel, o que é que vem a ser o cardiotocografia? Cardiotocografia é um exame realizado no hospital, que esse exame fica um aparelho monitorando os batimentos cardíacos fetais por 20 minutos. E aí vai ver se tem alguma alteração, se o bebê pode estar em sofrimento. Ali também nos diz a questão das contrações, se está em trabalho de parto ou não. É o conhecido exame do coraçãozinho do bebê, né? Exatamente. Que as gestantes conhecem. A nossa edição vai colocar aqui uma gestante fazendo a cardiotocografia, tá? Muito bem. Além da cardiotocografia, algum outro exame de imagem, por exemplo?
ultrassom, mas geralmente os ultrassons eles são feitos no dia seguinte, né, após a admissão. Perfeito. Fica a Isso é prescrição. importante que saiba, né? Sim. Sim. Todas as gestantes admitidas na maternidade, elas realizam ultrassonografia. Perfeito. O Daniel, ele é um enfermeiro de uma maternidade de alto risco, né, gente? Sim. Então, toda gestante de alto risco, quando dão entrada na maternidade, necessita de um ultrassom para a gente avaliar a vitalidade do bebê também pelo ultrassom. Mas numa maternidade pequena, de pequeno porte, uma gestante que não tem alto risco, não é obrigatório fazer o ultrassom quando dá entrada na maternidade. Isso. Né? Perfeito. E não necessariamente ele é feito de forma imediata, né? Não. Então isso é importante que a Sim. nossa audiência saiba, porque essa paciente que vai, ela tem que saber exatamente o que ela vai passar. O exame mais importante que a gestante tem urgência de se fazer na hora de dar entrada na maternidade, nada mais é do que o exame do sonar, né? Aquele aparelhozinho que a gente vê durante 1 minuto os batimentos. Só aquele exame já diz muito sobre a vitalidade do seu bebê, tá certo? Sim. Perfeito. E algumas perguntas, né, muito provavelmente serão feitas para essa paciente assim que ela chega, né? Como se o bebê está mexendo bem, se ela teve alguma perda vaginal, sangramento, perda de líquido, como é que está o padrão das contrações. Então, você, mulher que está indo aí na maternidade por alguma dessas queixas, né, já vai pensando, já refletindo como é que está o detalhe da sua queixa, porque isso é importante de fato. Sim, comorbidades, histórico gestacionais anteriores, né? Tudo isso impacta no diagnóstico final. Perfeito. Bom, Daniel, então a gestante, ela dá entrada na maternidade, né? Sim. A queixa principal que dá mais gestante da entrada na maternidade é a dor, né? Sim. Então ela vai sentindo dor, sentindo contrações uterinas, né? E aí ela vai ser decidido, né? Sobre o parto normal, o parto cesariana. Conte pra gente como é que é decidido todo esse fluxograma, né, da gestante, né? Se é o interesse da gestante ou se é a avaliação clínica, como é o processo. O médico, ao avaliar a paciente e definir que ela está em trabalho de parto, vai expor as condições de parto para a paciente. Sim. Né? Muitas optam pelo parto vaginal, né? Que é o parto normal. Esse é o parto mais indicado, um parto fisiológico, melhor para a paciente, melhor para o bebê. Enfim, a gente preza Parto muito normal, pelo o nome já parto. diz tudo, né? Isso Normal, é normal. Né? Sim. Não corre o risco de uma cirurgia. Perfeito. E nem sempre, né, Daniel? A gente pode aguardar a paciente de fato entrar em trabalho de parto normal. Sim. Porque durante a gravidez, morbidade, ou seja, doenças, problemas podem sobrevir e fazem com que nós tenhamos que, por exemplo, adiantar um pouquinho a resolução da gravidez pelo risco que o bebê sofre em caso permaneça ali por mais tempo. E ainda assim, alguns pacientes optam pelo parto vaginal, que é louvável, né? Isso é muito bom. Sim. E nesse caso, a gente oferece das modalidades de parto que talvez seja a que mais gera dúvida e angústia nas pacientes, que é o parto induzido. Sim. O que é que vem a ser o bendito do parto induzido? Nada mais é que a indução do parto. É realizado comprimidos via vaginal para acelerar aquele processo de parto, né? Digamos, para induzir, iniciar aquele processo de parto. Isso bem tranquilo. o enfermeiro simples. pode fazer, né? É realizado pelo enfermeiro. É realizado sim. pelo enfermeiro. É uma medicação como qualquer outra, gente. Sem risco para a mãe ou para o bebê. Perfeito. Então, esse é o ponto, né? Sem Sim. risco para a mãe e para o bebê. A gente utiliza, pessoal, um medicamento chamado misoprostol. Ele é um medicamento que tem mimetismo molecular com prostaglandinas, Sim. que são moléculas que já são liberadas pelo útero na região do colo e fazem com que ocorram contrações e apagamento, ou seja, afinamento do colo. Então, por que eu sempre falo isso, né? Porque esse processo, do ponto de vista molecular, ele já acontece no parto normal. O que a gente faz é acelerar ele com um medicamento. Sim. E depois que a paciente entra em trabalho de parto, ou seja, depois que as contrações começam a ser efetivas, daí para frente é com ela. Sim. Continua-se um parto normal como qualquer outro. Isso. A gente percebe muito que as pacientes acham que o parto induzido é uma coisa artificial, que está maltratando, que está forçando ela a ter contração. Não. Esse processo, do ponto de vista molecular, já acontece com você que entra em trabalho de parto natural. Daniel, e essa paciente entrou em trabalho de parto normal? Ela está ali na enfermaria, né? Sim. Ela vai parir ali na enfermaria mesmo? Como é que é esse processo? Ela vai para onde? Fica com quem, etc. O paciente entrou em trabalho de parto efetivo. A gente encaminha Geralmente é
4 a 6 centímetros, geralmente né? 5 a 6 centímetros, a gente preenche o partograma, inicia o partograma e encaminha mesmo para a sala de parto. Perfeito. Na sala de parto, a nível de Santa Casa, temos 5 PPPs, que é pré-parto, parto e pós-parto. Perfeito. Nesses PPPs, tem todos os aparatos para paciente parir normal, ducha aquecida para alívio fisiológico da dor, né? Tem ali todo o conforto. Ela fica Sim. com várias outras gestantes naquele local? Não. Ela fica com um acompanhante de escolha da paciente. Maravilha. Cada centro de parto tem sua salinha, Tem, né, exclusiva, sim. com todos os materiais, né? Quais são os materiais assim mais usados? Pronto, temos bolas de estimulação. pilates. Bolinha de pilates, Sim, né? temos A banheira, banheira né? aquecida. Perfeito. E vale ressaltar também que acho que alguns pacientes não sabem, mas é direito de toda gestante ter acompanhante. Perfeito. Tá? E a escolha do acompanhante é opcional da gestante. Perfeito. Então ela vai ficar com uma pessoa da sua confiança, Sim, né? de sua escolha. De sua escolha, etc. E vai ficar com algum ou alguns profissionais ali próximo a ela, né? Sim, De certo modo. acompanhando o trabalho de parto. Sendo talvez um deles e um dos principais, o enfermeiro. Sim. Aí qual é que é o papel, Daniel, do enfermeiro nesse momento do trabalho de parto? A gente tem ouvido muito falar, né? Do parto humanizado, está muito em Sim. voga, né? E onde é que o enfermeiro entra nessa dinâmica do parto humanizado aí? Pronto. O enfermeiro vai auxiliar a paciente a assistir o trabalho de parto, né? Oferecer métodos não farmacológicos para alívio da dor, ficar avaliando a paciente, verificando os batimentos cardiofetais e fazer com que esse parto seja totalmente humanizado e de escolha da parturiente, né? Questão de posições. E isso é uma dúvida importante, né, Daniel? Às vezes a paciente acha que tem uma posição, algum tipo de posição específica que ela tem que ficar, senão o bebê não nasce. Na prática, como é que funciona? Não temos isso engessado. Né? A questão da posição para o nascimento do bebê vai ser a mais confortável para a mãe. Essa posição quem escolhe realmente são as mães. Tem mãe que prefere parir em pé. Perfeito. Acontece bastante. Parto na água, qual é a sua experiência com isso? É uma coisa Sim, pouco usual, né, no dia a dia. Sim, só mas tem maternidades maiores, né? Sim, mas temos na Santa Casa, por exemplo, Sim. Um PPP que tem banheira, né, com água aquecida, que pacientes optam por parir na banheira, então a gente sempre... Se tiver no plano de parto, né, que a Sim. gestante tem, se a gestante quiser fazer o plano de parto, ela pode optar por parto na banheira, Na né? banheira. Na água. Sim. Legal. Isso é importante. E existem alguns mitos, talvez, eu diria, que ainda são muito falados, né? Especialmente relacionados ao trabalho de parto. Por exemplo, a paciente é obrigatório ela se depilar para ir para a maternidade? De jeito nenhum. Isso é O uma... paciente fica da forma em que ela achar melhor. Caiu por terra, né? Sim. Sim. Continuando o assunto, né? A paciente chegou lá e teve seu bebê, né? Na hora do nascimento, né? Pode falar um pouquinho qual o papel do enfermeiro quanto ao bebê, quais os cuidados que vai dar de imediato o enfermeiro na hora do nascimento do seu bebê? O paciente veio a parir, né? Imediatamente, se o bebê estiver bem, o que é o bebê bem? O bebê chorando, tudo certinho, sem necessidade de cuidados imediatos. A gente entrega o bebê para a mãe, faz aquele minuto de ouro ali. Sim. Né? Não clampeia o cordão, Não né? Que a gente espera aquele minutinho, né? Sim. Entrega no colo da mãe, bem legal. Sim. A questão da amamentação precoce também, que a gente preza bastante isso. Certo. E aí, após esse momento, é clampeado o cordão. Prestar os primeiros cuidados ao bebê, né? Medidas antropométricas, perímetro cefálico, torácico, comprimento do bebê. Isso tudo o enfermeiro vai fazer, né? Isso. Aí é feito também a questão dos plantares, que é uma parte do prontuário. Aí após isso... aquela parte de colocar isso, o os pezinhos pezinho, do bebê né, na do folha. bebê, né? Para Isso. identificação, né? Isso. E aí, após isso, a gente vai prestar os cuidados à mãe, né? Verificar, fazer a declaração da placenta, verificar se há necessidade de fazer uma sutura, né? Que é uma episografia. Né? E... Então, só para a audiência entender, o enfermeiro pode dar aqueles pontos Sim. ali no canal vaginal, sim, né? Sim. Perfeito. Certo. E alguma vacina é feita no Pós-parto bebê? imediato, na gestante, na puérpera, é feito uma vacina no braço, né? Na verdade, não é uma vacina. Sim. São 2 ampolas de ocitocina no braço.
Da certo? mãe, né? Isso, da mãe. Isso vai ajudar a evitar o sangramento, né? E o útero reduzir para o tamanho original. E no bebê? E no bebê é feito hepatite B, né, de imediato, Sim. e programado a BCG, Perfeito. De vacina, né? de vacina. Ainda tá fazendo ainda a vitamina K no bebê, aquela Faz, injeçãozinha? e o nitrato de prata também, que é o ocular. E ainda faz aquele colíriozinho, Sim, né? sim, Que faz. hoje em dia não deixa mais a marca. Não, mas não, antigamente ele é o incolor bebezinho hoje. parecia o Zorro, É. né? Era tudo pretinho nos olhos, assim Sim. que nascia. Perfeito. E a gente está falando muito sobre trabalho de parto vaginal, mas eventualmente esse paciente pode ter indicação de parto cesariano, né, Daniel? Inclusive durante o trabalho de parto. Inclusive durante o trabalho de parto vaginal, isso é importante, você falou. Se houver algum problema e a paciente estiver numa maternidade de alto risco, ela vai ter à disposição a opção de ser encaminhada para uma cesárea, né? Sim. Essa é a segurança adicional que se tem em maternidades de referência. Inclusive, quando eu falei lá atrás sobre, na hora de encaminhar para a sala de parto, que o enfermeiro preenche o primeiro partograma, né, esse partograma também nos dá o norte de quando está evoluindo ou não para o parto vaginal, e isso dá para tomar conduta de cesárea. Perfeitamente. O partograma, pessoal, para quem não sabe, é um documento de prontuário em que a gente acompanha a evolução hora a hora do trabalho de parto para entender se ele está muito arrastado, está muito lento, se há algum problema, por exemplo, na contratilidade uterina, e aí você consegue tomar uma medida mais assertiva, né? Mais rápida. No momento que a gestante ela entra em trabalho de parto, ela é monitorada por esse partograma, Sim. né? Então, tem gestante que diz que passa 12 horas, 24 horas ou mais em trabalho de parto. Na maternidade de alto risco, isso não existe, tá, gente? Acontece a paciente, pode acontecer de não estar em trabalho de parto ainda, por isso que demora mais, Porém, né? estar com dor. Mas no momento que a paciente entra em trabalho de parto, o profissional de saúde, o enfermeiro, o obstetra, ele vai monitorar Sim. o tempo daquele parto, né? Se estiver passando muito do tempo do parto, aí a gente vai fazer medidas, que não é só a cesariana, Sim. né? A gente pode fazer medidas como romper a bolsa, a gente pode fazer medidas como a ocitocina, que ajuda bastante. E aí, dependendo do bem-estar da mãe, do bem-estar do bebê, a gente pode continuar o parto ou até indicar o parto cesariano. Isso. Não é isso? Aí é aquela parte que eu falei também, que a gente manda para a sala de parto quando está em trabalho de parto efetivo, né? Porque o trabalho de parto tem algumas fases, tem a fase de latência, né? Então, em uma maternidade essa de alto fase de risco, latência, gente, o colo pode dilatar, Sim. né? E a paciente fica angustiada por causa da demora, né? Sim. Mas se não chegou àquele estágio de 4, 6 centímetros, isso pode durar um tempo, né? Sim. Um tempo bastante grande, né? E Que dura. acaba que angustiando as mães. Aí é onde elas falam que está a atuar 2 dias em trabalho de parto, né? Só que tem aquela parte do pródromo de trabalho de parto, Isso. fase latente. Então, Sim. E o pródromo de trabalho de parto, pessoal, ele pode causar dor, né? Sim. Então, E a causa. mulher e causa geralmente. A mulher pode ter a percepção de estar em trabalho de parto sem Sim. estar. E por que a gente usa esse corte, né, de 4 centímetros, 6 centímetros? Porque estatisticamente nós entendemos que após esse período de dilatação de 4 a 6 centímetros, a contratilidade uterina aumenta de tal modo que a partir dali acelera-se muito o processo. sim. Então a gente chama que está ativo o trabalho de parto, né? Então você que está com aquela dorzinha, contração, etc., está na maternidade há 1 dia, 2 dias, você pode ter essa lembrança, e o colo não dilatava, provavelmente você não estava no trabalho ativo de parto, né? E vale lembrar também que o trabalho ativo de parto, ele não é só estar com 6 centímetros. A gente tem Exatamente. pacientes com 6, 7 centímetros que não estão em trabalho de parto. Exatamente. Precisa ter Ele contratilidade precisa- uterina. Isso, ele tem que ter efetiva. pelo menos 3 contrações em 10 minutos e elas precisam ser maiores de 40 segundos. Perfeito, Então, perfeito, isso é importante. E Daniel, uma vez tendo falha, né, no trabalho de parto vaginal, ou mesmo não havendo indicação de permitir que aquela paciente evolua para o trabalho de parto vaginal, a gente recai sobre o trabalho de parto cirúrgico, Sim. né, ou seja, o parto cesariano. Como é que é feita a preparação da paciente para ir para a cesariana? Uma vez indicada, aquela paciente que está no quarto de enfermaria, como é que a enfermagem a prepara para que ela vá para o centro cirúrgico com segurança? pronto. Paciente indicado parto cesariano, a gente solicita um banho. Perfeito. Ela toma o banho com clorexidine. Após o banho, retirar todos os adornos, órteses, próteses, anéis, cordão, enfim. Vestido a batinha, o camisola, grosso modo falando, e encaminhada ao centro cirúrgico. E aí, Daniel, depois que essa paciente sai do quarto de enfermaria, ela vai direto para dentro da sala cirúrgica ser operada ou ela passa por algum setor antes? Pronto, ela sai da maternidade, vai para uma sala de recuperação
pré e pós-anestésica, né? E lá ela aguarda o parto cesariano. parto cesariano. Ela aguarda, no caso, ser chamada para dentro da sala, onde aí sim ela vai ser operada. Isso, exatamente. Então, ela passa ali pela cesariana, aí no caso volta para a sala de recuperação pós-anestésica. Isso. Né? Lembrando que nós já falamos, né, Alisson, sobre a anestesia do parto cesariano no episódio 03. A nossa edição vai colocar ele aqui, ó, no card para você acessá-lo, né? Depois que ela sai da sala de recuperação pós-anestésica, ela volta para a enfermaria, né? Assim, em condições gerais. Isso. E aí, como é que é feito esse trabalho com ela já na enfermaria, já operada? Que a gente sabe que a paciente operada, ela vai ter uma série de limitações ali naqueles primeiros dias, né? Pós-cesárea, ela vai para a sala de recuperação pós-anestésica, fica lá o tempo, né, definido pelo anestesista. E aí, na sequência, ela vai para o alojamento conjunto, né? O alojamento conjunto é uma enfermaria onde fica só o binômio, mãe e bebê. Perfeito. Certo? E ao chegar no alojamento conjunto, a gente põe a paciente para o leito, né, onde ela vai ficar com o bebê e é dada toda a assistência necessária. Nesse momento, geralmente ela vai bem rápido pós-cesáreo, né, e ela tem que pelo menos 8 horas pós-cesáreo para conseguir levantar. Certo. Né? E aí esse primeiro período ela requer uma atenção especial, né? Então toda a equipe fica lá para ajudar, a acompanhante também geralmente é muito importante nessas horas. Lembrando, né, que o alojamento conjunto, como o nome fala, a gestante ela fica ao lado de a puérpera, né, que já nasceu, fica ao lado de outras puérperas. Sim. E isso é muito importante, né? Porque a puérpera ela vai acabar aprendendo com alguma outra puérpera mais experiente, né? Vão trocando informações, né? Então, o alojamento conjunto é uma etapa do pós-parto muito importante que a gestante e a puérpera pode passar. Porque a maternidade ela é uma troca de experiências, né? Sim, Naquele momento elas conversam, etc. E Daniel, às vezes a paciente ali no pós-parto, ela pode ter, por exemplo, sangramento. Né? Ela vai sair com um forrozinho, né, ali na região vaginal, e ela pode ter um sangramento e etc, né? E isso pode assustar, de certo modo, a gestante. O que é que, por exemplo, vem a ser o normal de sangramento? Quantas vezes por dia a enfermagem troca a paciente, ajuda ali na troca dos... Certo. O sangramento pós-parto, ele inicial é um sangramento de menstruação. Né? Ele é um pouco mais aumentado, mas uma coisa que passou disso, então já tem que realmente chamar para avaliação. Escorreu o lençol, né? Molhou, fez pocinho em cama, já tem que acionar a equipe. E, Daniel, quanto tempo que a gestante, a puérpera no pós-parto, fica na maternidade após o nascimento? Assim, tanto parto normal como parto cesariano? Gestantes de parto cesariano ficam 48 horas, Sim. desde que estejam todos bem, né? mãe e bebê. Né? Claro. E pacientes de puérperas de parto vaginal ficam 24 horas, né? Na mesma sequência, desde que estejam todos bem. Então, o parto normal vai mais rápido para casa, né? O parto normal é tudo mais rápido, tudo mais tranquilo. Mais ligeiro. Né? Recuperação, enfim. Então, assim, essas primeiras 24 ou 48 horas, né, é aquele período de maior monitorização. Sim, né? sim. E aí, como é que se dá o processo, então, de alta dessa paciente? Ela vai receber algum tipo de papel? Ela vai ser encaminhada para algum outro serviço depois que for embora do hospital? Isso. Pacientes puérperas que têm os seus bebês, elas ficam de parto cesariano 48 horas. E nesses 48 horas, a gente preza muito pelo aleitamento materno exclusivo, né, que isso é muito importante. Eu acho que, falando sobre aleitamento materno exclusivo, a gente tem que frisar também uma coisa bem importante, porque antigamente, né, a gente pega muitos pacientes que ainda vê aquela mãe de leite, digamos assim, né, dar o seu bebê para outra paciente amamentar. Né, isso é estreitamente proibido. Né, tem um risco muito grande de uma contaminação cruzada. Isso é importante. Importante ser dito. Então, tem essa questão do aleitamento materno, questão de limpeza de coto umbilical. O paciente está tudo ok, exames estão ok, recebe o relatório de alta, receituário mãe e bebê, atestado médico, encaminhamento para poricultura, vacinação, teste do pezinho. Então, ela vai continuar os cuidados de uma equipe de enfermagem, porém que agora na unidade primária de saúde. Isso, no seu unidade posto básica de por saúde, exemplo. no postinho. E a questão do cadastro do bebê, ou seja, como é que... A DNV, A DNV, né? Declaração de nascido vivo. Para aquele bebê ser declarado vivo. Sim. Como é que é feito esse processo? É realizado pelo profissional de enfermagem, a DNV, né? E aí a mãe
pega aquela DNV, que é aquela folhinha amarela, né, que todos já conhecem, e aí levam ao cartório para registro do Não, as do bebê. gestantes ainda não conhecem, né? Que existe esse papelzinho gestantes. que o enfermeiro preenche com os dados do bebê, né? O peso, a estatura durante o nascimento, Horário, imediatamente datas. após o nascimento é preenchido esse Sim. DNV, né? E é um documento muito importante. Isso. Porque depois vai lá no cartório, né? Isso. E vai registrar o seu bebê. Tem algumas maternidades que, inclusive, possibilitam o registro dentro do hospital. Santa né? Casa, nós temos esse serviço de Perfeito. cartório dentro da Isso unidade. é importantíssimo, né? Então o bebê já sai, né, pessoal? Registrado. Né? Então já sai um cidadão de fato. dentro Com do CPF, hoje em dia já sai com CPF em mãos. Isso. Às vezes pode sair até com dívidas já, né? Dependendo ali dos Já pais. sai com o CPF, né? Então, Daniel, a gente poderia passar aqui horas, né, falando sobre o papel da enfermagem. É um papel fundamental. Enfermeiro dentro de uma maternidade, eu costumo dizer que ele é o meio-campista do time, né? Sim. Porque ele consegue interligar ali a zaga, o goleiro, o lateral e o atacante, né? Sim. Então é uma figura que a gente valoriza de forma muito importante, porque de fato é essencial para o correto funcionamento de um serviço, especialmente um serviço de referência, como aqui em Sobral, no Ceará, né? Isso. Eu queria deixar o agradecimento em nome do Duas Vidas e aberto aí um espaço para você dar uma mensagem final para as nossas gestantes, pacientes, né, que você quiser falar. Satisfação imensa, como falei no início do podcast, poder participar, espero voltar mais vezes, estou sempre à disposição quando necessário. E, gente, é isso. Vão conhecer maternidade, prezem pelo parto vaginal, recuperação é rápida, não tem o risco de um parto cesariano, né? Porque tem o risco da cirurgia em si, né? Muitas complicações no intraoperatório, vocês podem confirmar essa informação. E é isso. Não deixem de vacinar seus filhos. A visita de puericultura é muito importante para um acompanhamento fidedigno ali do bebê. E é isso. Então, por hoje é só, gente. Obrigado, Daniel. Não deixe de seguir nosso aplicativo, né? De baixar nosso aplicativo Duas Vidas e nos seguir no Instagram, @duasvidasbr, e no YouTube. Só pesquisar lá Duas Vidas BR, que vai estar todo o episódio na íntegra. Curte lá, comenta e até mais, pessoal. Até a próxima. Compartilhe com as amigas. Aqui a gente fala muito sobre maternidade, seus inúmeros vieses, tá? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.